Mateus, capítulo de número 17, do verso 1 ao versículo de número 5. Nós estamos no ano do relacionamento com Deus e essa palavra entrou no meu coração hoje à tarde. Eu quero rapidamente compartilhar com vocês. Todos encontraram? Digam amém. Diz-nos assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Diga amém. Então o seu assento, só um minutinho. Como eu disse, nós estamos no ano do relacionamento com Deus, e quando você lê esta passagem bíblica, você vai ver uma linda visão no Monte Tabor, ou no Monte Hermon. Era o monte, a montanha mais alta da Palestina. E a Bíblia diz que Jesus, ele pegou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e os conduziu, particularmente, ele os conduziu a esse alto monte. Mas o que nos chama a atenção é que no versículo de número 2 está escrito: e Jesus transfigurou-se diante deles. Ou seja, a glória de Cristo, do Cristo encarnado, do Cristo ressuscitado, era tão grande que a Bíblia diz aqui que Jesus se transfigurou diante deles. O rosto de Jesus resplandeceu como o sol. As vestes de Jesus se tornaram brancas como a luz. Ou seja, foi uma visão extraordinária, foi uma visão maravilhosa. Mas é interessante o que o apóstolo Pedro diz no versículo 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés, outro para Elias. Eu te pergunto, encontra o erro aqui. Pedro ficou maravilhado com o que ele estava vendo, e ele comete um erro que infelizmente todos nós cometemos. Qual é, pastor? Humanizar o extraordinário. Pedro humanizou o extraordinário. Ele diz: olha, Senhor, se o Senhor quiser, a gente faz aqui 3 tabernáculos. Isso é humanizar o que é extraordinário. Ele queria que tudo acontecesse na sua visão humanista. Ele humanizou o extraordinário.
Senhor, se tu quiseres, nós podemos fazer aqui 3 tabernáculos. Tem uma tradução que diz 3 cabanas. E ele diz: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Olha aí, um erro gravíssimo. Ele humanizou aquilo que era extraordinário. E nós encontramos aqui, irmão, que nós não podemos ter a dimensão espiritual do que é Cristo, do que é servir a Deus, ter a visão do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado, com os nossos olhos carnais. Nós não podemos humanizar aquilo que é extraordinário, e Pedro fez isso. Ele fala de fazer cabana para Moisés, para Elias e para Cristo. Ele esquece até dele. E ele estaria fora desta visão? Estaria fora desta realidade? Então nós aprendemos aqui que não podemos perder o foco. E ele perde o foco, porque ele diz: olha, vamos fazer uma cabana para Moisés, outra para Elias. Ou seja, tirando o foco da visão de Cristo. Por quê? Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Mas o foco aqui, irmãos, é Cristo. O foco aqui é Cristo. Tanto é que no versículo 5, a Bíblia diz que Pedro foi interrompido. Quando Pedro estava naquele pensamento humanista, dizendo: olha, se quiser, a gente faz uma cabana. Pedro estava numa dimensão material, uma visão humana. Mas a esfera ali era espiritual. Aí no verso 5, a Bíblia diz que Pedro foi interrompido, porque está escrito: estando ele ainda falando. Ou seja, Pedro foi interrompido, porque ele não estava entendendo a dimensão daquela visão espiritual. Quantas vezes, irmão, Deus está na casa, Deus está falando, Deus está se manifestando, mas nós não entendemos a maneira em que Deus se manifesta. Você lembra quando Deus se manifestou para Elias na caverna? Diz que veio primeiro um vento e veio quebrando tudo, destruindo penha, vinha levantando poeira para todo lado. Aí diz que o Senhor não estava no vento. Veio fogo, veio tanta coisa, mas depois de tudo isso veio o quê? Veio uma voz mansa e delicada, e aí o Senhor estava na voz. Irmão, a gente precisa entender as manifestações, porque Pedro aqui ele tentou humanizar aquilo que era extraordinário. Ele diz: a gente faz uma cabana para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Ele pega 2 representantes aqui, um dos profetas e outro da lei. Mas aí diz: não é para escutar a lei e nem é para escutar os profetas. Qual que é para escutar? É para escutar Jesus. Ele foi interrompido e o verso 5 diz: estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não vai ouvir profeta, não vai ouvir lei, não. Este, escutai-o. Ou seja, estava dando uma visão espiritual para Pedro, mas ele não estava compreendendo. Quantas vezes Deus fala nos detalhes? Com Elias falou nos detalhes. Veio uma voz mansa e delicada e chegou e disse: Elias, o que fazes aqui na caverna? Sai da caverna, Elias. E aí ele entendeu: o Senhor não estava no fogo, não estava no terremoto, não estava no vento, mas estava naquela voz mansa e delicada. Então,
que nós compreendamos a manifestação genuína de Cristo Jesus. Aqui o Cristo transfigurado, uma dimensão extraordinária. E aí Pedro pôde compreender, então não é para escutar nem a lei, né, aqui Moisés, e nem Elias, os profetas, mas é para escutar o Filho de Deus, como diz aqui: esse é o meu Filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. Fica em pé. Será que você veio aqui hoje, irmão, para escutar Cristo, o Filho amado de Deus? Quantos vieram para escutar Cristo aqui, irmão? Vamos escutar Cristo. Vamos aprender com essa passagem bíblica que Deus se manifesta de várias maneiras. Mas uma maneira de Deus se manifestar é você escutando a sua palavra.